Toma delia, namalingue samalolia, drasibe, samjijuada, sabjito. Primeiramente, eu gostaria de oferecer as minhas saudações, um Tashidele, a todos os Chedras e a todos que estão assistindo o webcast. E então, hoje é o segundo dia dos nossos ensinamentos de inverno a respeito da Chitamatra, ou mente apenas. E como eu já expliquei ontem, o termo mente apenas deve ser compreendido como a visão, ou como as próprias escrituras ou as explicações da tradição Yogacara. E agora, na língua sânscrita, há, na verdade, dois termos diferentes para mente apenas, que pode ser tanto traduzido como mente apenas ou como consciência apenas. Um é o Vignapti e Vijnana, que é o segundo. Então, há esses dois termos diferentes, Vignapti e Vijnana. E se nós falarmos do significado básico, é que nenhum fenômeno transcende a mente. Quando nós dizemos que tudo é consciência ou tudo é mente, é que nenhum fenômeno está além da mente. Eles são apenas as várias formas que a própria mente aparece. Então, isso é basicamente o que esses termos significam. Então, nós temos essas duas palavras, Vignapti e Vijnana, então, ambos aparecem na literatura mente apenas e eles usam de forma intercambiável. Uma hora eles usam Vignapti, outra hora eles usam Vijnana, que pode ser traduzido como apenas consciência apenas, ou mente apenas, ou até mesmo cognição apenas. Então, qual seria a real distinção entre esses dois termos do sânscrito? Eu vou falar sobre isso posteriormente, provavelmente um outro dia. Não falarei sobre isso hoje. Mas, resumidamente, então, a filosofia ou a escola da mente apenas, as pessoas que propagam, os proponentes dessa tradição, eles são os Vijnanavadas. Eles são os proponentes da mente apenas. Então, as pessoas que propagaram essa tradição, ou que aceitaram essa tradição, elas são chamadas de Yogacharins, que seria a escola da prática de yoga. Por exemplo, os proponentes do caminho do meio, que aceitam os versos raiz de Nagarjuna acerca do caminho do meio, que primariamente ensinam a visão da vacuidade, eles são chamados de proponentes da vacuidade, ou Shunyatavadins. São os proponentes da vacuidade. Então, é a mesma coisa. Similarmente, os proponentes da Yogachara são Yogacharins. E eles primariamente estão dizendo que tudo é a consciência, tudo é consciência, primariamente. Então, por isso, eles são chamados também os proponentes da consciência, ou os proponentes da mente apenas, da consciência apenas. E há os proponentes da vacuidade também. E também há o mestre chinês chamado Yi Jin, e o que ele escreveu nos registros de suas viagens. Ontem eu falei a respeito disso. Ele dizia que havia duas escolas madhyamakas diferentes. Uma seria o caminho do meio, e a outra era a escola yoga, que se refere a Yogachara.
Agora, se nós traduzirmos yoga no tibetano, é Naljor, e isso significa yoga. É que o nome yoga, nos escritos de Jin, ele apenas escreve yoga, ele não escreve a palavra completa Yogachara. Tem umas palavras que não é correto dizer yoga e que você tem que dizer Yogachara, então é um pouco melhor, porque dá o significado completo, o significado mais preciso desse termo. Porque quando nós dizemos apenas yoga, yoga significa como uma junção, ou união. E chara significa prática ou conduta. Então, quando nós juntamos essas duas palavras, então nós temos a palavra Yogachara, ou a prática de yoga, a prática de união. Se nós falarmos apenas yoga, não, isso não iria indicar todo o significado e o sentido de praticar yoga. E, adicionalmente, quando nós dizemos yoga, quando eu descrevi nos ensinamentos de verão, há uma das 6 escolas ortodoxas hindus que é a escola yoga. Então, haveria o perigo dos dois serem confundidos. Então, por isso, mais tarde, tanto na China quanto no Japão e em outros países, esses que aceitavam os ensinamentos da mente apenas ficaram conhecidos como Yogachara ou Yogacharins. Então, essa é a razão e a necessidade de dizer essa palavra completa, Yogachara, ao invés de dizer somente escola yoga. Os proponentes do mente apenas também tinham outros nomes. E dentre os diversos nomes, eles também eram chamados de os yogis budistas, ou yogis da mente apenas. Então, há muitos termos diferentes para chamá-los. E o erudito japonês chamado Yokoyama Koitsu, o que ele diz é que na visão Yogachara da mente apenas, por uma perspectiva, eles estão, na verdade, preservando a visão da vacuidade ensinada no Sutra Prajnaparamita. E, adicionalmente, a preservar ou manter essa visão, eles afirmam que existe um tipo de mente. Então, isso ajuda a vacuidade de se tornar uma visão nihilista, de que nada existe, que a mente não seria nada, que há somente um grande nada. Tene Chungombe Turu Digit Sangmolo and Semzambi Tawa Trubjeroji. Because the cheese Semzambi Tawa Trubjerojilia. Agora, além da visão do Abhidharma, eles também foram tornados em elementos da visão da mente apenas. Assim, em termos das escrituras da mente apenas, eles tinham as particularidades da filosofia do caminho do meio e também tinham todos os elementos do Abhidharma, do período das escolas. Então, em termos de literatura filosófica, as escrituras da mente apenas é realmente de um nível muito elevado. Então, esse erudito japonês, ele disse que a mente apenas é a escola que atingiu o nível mais elevado. Então, essa é a explicação dele. E, em seguida,
Eu gostaria de falar a respeito de como a mente apenas surgiu inicialmente e depois como ela se desenvolveu. Então, eu falarei isso de uma forma sucinta. Agora, como eu expliquei a todos vocês durante os ensinamentos de verão, há realmente muito pouco escrito sobre a história indiana. E por essa razão, nós dizemos que a Índia é um país sem história. E a razão para isso é que há muitas figuras históricas e grandes mestres na história da Índia, mas quem eles eram antes, quem eles eram depois, quando eles nasceram, quando eles faleceram, nós não sabemos nada disso. E mesmo quando nós falamos sobre Nagarjuna, havia mesmo uma pessoa que era chamada de Nagarjuna. Nós não sabemos se Nagarjuna existia. Quando nós falamos a respeito de Asanga e seus irmãos, seus discípulos, eles realmente eram pessoas reais ou não? E mesmo isso é algo que pode ser duvidado. Então, por essa razão, muito da história indiana é algo que os pesquisadores contemporâneos eles precisam adivinhar ou fazer estimativas apenas. Eles precisam olhar de diversas formas e tentar adivinhar, porque do contrário não tem um outro método. Essa é a situação da história da Índia. E, em particular, quando nós falamos do Sutra e dos tratados, quando eles surgiram, por exemplo, o Avantasaka Sutra, quando ele surgiu, quando ele apareceu, é muito difícil ter uma precisão a respeito disso. E também há muitos tratados famosos feitos pelos eruditos e que nós não conseguimos saber quando que realmente eles foram escritos. E há ainda um debate também a respeito de quem realmente escreveu esses tratados. Na tradição chinesa não há realmente uma precisão a respeito disso. Eles dizem, isso foi escrito por Maitreya. E na tradição tibetana, nós dizemos, isso foi escrito por Asanga. Então, ainda há essa contradição. Há uma diferença, um debate a respeito dos autores. Então, os pesquisadores eles ainda estão no processo de pesquisar tudo isso e enfrentando todas essas dificuldades. Então, por essa razão, quando nós falamos dos mestres, dos tratados e assim por diante, a ordem cronológica que eles surgiram, em quais séculos surgiram tais textos. Quando eu falo a respeito disso, eu primeiramente estou falando, eu estou introduzindo os resultados de pesquisas dos estudiosos. No entanto, nós não podemos dizer que eles estão categoricamente corretos, que isso realmente é preciso. Eles não estão necessariamente corretos. E, além disso, muitos estudiosos diferentes têm opiniões diferentes, porque eles têm métodos diferentes para fazerem as suas estimativas. Então, no futuro, se nós descobrirmos qualquer evidência mais confiável, isso é possível que mudará a maneira como as coisas são explicadas hoje em dia. Então, nos próximos dias, quando eu falar sobre a situação histórica, eu estou dizendo que não quer dizer que realmente foi assim, e também não que não foi definitivamente dessa forma, não é o que eu estou dizendo. Então, se nós pensarmos a respeito do que os pesquisadores contemporâneos falam, o que eles estabeleceram até esse ponto, nós vamos nos basear nisso, mas nós não podemos ter 100% de certeza a respeito disso. Então, nós precisamos entender que quando nós falamos dos mestres da mente apenas e os tratados da mente apenas,
E a autoria e as datas, nós não sabemos exatamente em que século isso apareceu, porque há opiniões diferentes a respeito de datas e autorias. Mas quando nós falamos sobre a mente apenas, é um pouco complicado. Então, eu tentarei resolver isso, eu tentarei explicar isso de uma forma mais clara, mas basicamente é uma situação complicada e difícil. Então, não importa o quanto eu gostaria de explicar isso de forma clara, é algo difícil de se fazer. Então, por favor, isso é algo que é preciso manter em mente. Então, falando a respeito de como a mente apenas, a visão da mente apenas se disseminou, há uma tradução de Xuanzang do chinês, Xuanzang, da dinastia Tang, e dos comentários dos mestres de Yogacara, incluindo Jinaputra, a respeito dos níveis do Yogacara, e há uma breve descrição a respeito de como a filosofia da mente apenas se difundiu. Então, isso está dito ali, após a passagem de Buda para o Parinirvana, surgiram disputas entre discípulos sobre os pontos de vida divergentes. E muitas escolas e sistemas apareceram. E porque havia muitas escolas diferentes, eles debatiam uns com os outros. No entanto, a maioria deles, eles tinham visões visões realistas, eles eram escolas realistas. Então, por assim dizer, eles afirmavam que as coisas realmente existem. Então, Nagarjuna escreveu os textos Mahayanas acerca da vacuidade e chamou essas escolas de escolas realistas. Então, o Nagarjuna ele escreveu os tratados do caminho do meio, difundiu a visão da vacuidade. E Aryadeva escreveu os 100 versos e outros textos, e então a vacuidade ela se tornou ainda mais difundida dentro da sociedade. No entanto, as pessoas elas caíram no extremo da vacuidade e eles entenderam isso de forma errada. Então, eles caíram no extremo da vacuidade como niilismo, que não havia nenhuma existência, nenhum tipo de existência para os fenômenos, para nenhum fenômeno. Então, eles desenvolveram muitas visões errôneas a partir disso. Então, posteriormente a Sangha, ele desenvolveu Dhyana, ele pôde seguir Maitreya, e ele solicitou a ele que escrevesse os textos da Yogacara Chittamatra, ou Yogacara Mente Apenas. Então, eu falarei sobre isso, mas primeiro, como que o período das escolas surgiram, depois como que surgiu o caminho do meio, e depois disso, como que a mente apenas surgiu. Eu vou descrever tudo isso de uma forma breve. Então, essas são palavras que eu traduzi do chinês, mas eu não fiz de uma forma literal. É apenas para saber um resumo do sentido. Então, quando eu falei das escolas ontem, do período das escolas, havia muitas visões diferentes. Por exemplo, um deles era Sarvastivada. É uma visão daqueles que dizem que tudo realmente existe. Quando nós falamos isso em termos de 4 escolas filosóficas, nós as chamamos de a escola da grande exposição. E quando nós chamamos elas de Sarvastivada, aqueles que dizem que tudo existe, esse nome por si só, Sarvastivada, isso ilustra que essa escola, eles afirmam que os fenômenos eles têm a sua própria natureza, que cada fenômeno tem sua própria natureza, então eles são realistas. E da mesma forma, eles dividem todos os fenômenos existentes em 75 categorias e explicam que cada uma delas tem a sua própria natureza substancial ou natureza verdadeiramente existente. E agora, a visão do caminho do meio da vacuidade, que segue os sutras Prajnaparamita, é, na verdade, o completo oposto da Sarvastivada. A Sarvastivada é a visão realista, certo? E a visão do caminho do meio é a visão da vacuidade.
Então, basicamente, é o completo oposto da visão Sarvastivada. O caminho do meio, ele primariamente diz que as coisas não têm existência inerente, elas não têm qualquer base ou fundamento, que todos os fenômenos não têm nenhuma base ou fundamento. E agora, aquele que organizou essa visão da vacuidade em textos lógicos foi Nagarjuna. E agora, a maneira como o Nagarjuna descreveu a natureza da vacuidade foi ensinada no verso raiz do caminho do meio, das 8 elaborações conceituais. Para ser o caminho do meio livre das 8 elaborações conceituais. Então, agora, quando nós falamos, quando eles são proponentes da vacuidade, ou até proponentes da qualidade do nada, nós estamos dizendo que, a partir de uma perspectiva, as coisas não existem e que não há nada. Isso está eliminando todo tipo de existência. É um caminho que ensina a liberação de todas as elaborações conceituais. Ele diz categoricamente que as coisas não existem. Então, é livre das 8 elaborações conceituais de que algo existe, não existe, os dois ao mesmo tempo, ou nenhum dos dois ao mesmo tempo. Então, é isso que está sendo proposto. Então, algumas vezes nós pensamos isso, e quando nós falamos vazio, nós queremos dizer que, achamos que isso quer dizer que as coisas não existem de forma alguma, mas não é exatamente isso que é dito. A natureza real das coisas é provavelmente como o caminho do meio explicou. É possível, é provavelmente que é assim. Provavelmente é isso. Mas em termos de como tudo surge, de como os fenômenos surgem, quando nós dizemos que os fenômenos eles são vazios ou que não existem por natureza, se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos cuidado com a maneira como nós pensamos, existe esse grande perigo de cairmos no extremo de uma visão nihilista, uma visão do nada. Então, isso é realmente um perigo de desenvolver essa visão nihilista. Então, por essa razão, naquela época na Índia, havia muitas pessoas que interpretavam muito mal a visão do caminho do meio, elas entendiam errado. Pessoas que não conseguiam compreender de forma apropriada. E elas achavam que o caminho do meio estava falando não há fenômenos e também não há causas e resultados, e não há virtudes. As pessoas, elas entendiam dessa forma e desenvolviam uma visão errônea. Então, naquela época, a situação era essa, que as pessoas desenvolveram tantos tipos de visões errôneas. Então, o que aconteceu é que, posteriormente, surgiu a visão da mente apenas. E o ponto principal da visão da mente apenas é porque havia esse perigo de interpretar erroneamente a visão da vacuidade como uma visão nihilista. Então, no intuito de corrigir esses erros, a visão da mente apenas se desenvolveu. Então, como eu expliquei, como eu mencionei anteriormente, então, vacuidade a visão do caminho do meio, ela tem o perigo de virar uma visão nihilista, de um nada total. Então, nós podemos dizer que esse perigo de desenvolver uma visão nihilista, uma condição para a visão nihilista, é uma condição para o desenvolvimento da visão nihilista, mas nós não podemos dizer que essa era a única razão, circunstância para a mente apenas se desenvolver. É apenas uma das razões. Nós também deveríamos falar sobre outros vários fatores importantes para a disseminação da visão da mente apenas.
Então, se nós dizemos que a visão do caminho do meio se desenvolveu e havia esse perigo de cair na visão nihilista, se nós falarmos que isso era a razão principal para o propósito da mente apenas se desenvolver, isso não estaria correto, porque a mente apenas era extremamente vasta e havia muitos aspectos e fatores amplos para a sua apresentação e para o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, havia todas as diferentes situações e argumentos, e nós podemos considerar, fazendo um resumo, quatro argumentos diferentes, 4 razões diferentes. São 4 mais importantes que eu gostaria de dar uma explicação sucinta a vocês, a respeito de quais são esses 4. O primeiro é que o pensamento budista, ele se tornou cada vez mais voltado apenas para a mente. E porque o pensamento estava voltado para a mente apenas, então a visão mente apenas se desenvolveu. E o segundo é que deveria haver uma base para o samsara. Se há uma base, tem que ter uma base para o samsara. As pessoas diziam isso. E porque os budistas, eles falam que não existe alma, mas eles dizem que existe o samsara. Então, é necessário ter uma base para a projeção do samsara, para o samsara ser projetado. Então, quando nós olhamos e nos perguntamos qual que é a base para isso, então, essa é a base para o desenvolvimento da teoria da consciência base, ou de alaya. Então, o segundo é dar uma nova interpretação à vacuidade ensinada nos Sutras do Prajnaparamita. Então, a apresentação da vacuidade nos Sutras Prajnaparamita, claro que foi explicado em profundidade pelo caminho do meio, mas a mente apenas, ela também deu outras diversas explicações. E por essa razão, eles ensinaram acerca das 3 naturezas e as 3 faltas de naturezas ou faltas de essência. E a razão pela qual eles são chamadas de Yogachara, ou a prática de união, prática de yoga, é devido à sua meditação dhyana, era aquilo que eles viam diretamente na sua meditação dhyana. Então, há muitas apresentações diferentes a respeito da yoga, da escola yoga. Então, por todas essas razões, nós temos essas 4 diferentes razões. E dentre todas as razões, essas são as 4 razões mais importantes para a mente apenas surgir. Então, a primeira disso era que o pensamento budista ele estava cada vez mais voltado apenas à mente. Então, eu explicarei isso de uma forma sucinta agora. Quando nós dizemos que o pensamento budista ele estava se voltando para a mente apenas, o que isso quer dizer, como eu expliquei um outro dia, é que a posição da consciência apenas, ou mente apenas, não é algo que surgiu de repente. Esse debate a respeito da mente ser primordial, essa ideia da mente ser primordial não era uma ideia nova, que ocorreu somente quando a mente apenas se desenvolveu. Não é dessa forma que aconteceu. No geral, a maioria das religiões, ela naturalmente tende a ir nessa direção de uma apenas mente, ou de uma primazia da mente. Elas tendem a ir nessa mesma direção. Então, o budismo também não é uma exceção a essa situação. E nas palavras imaculadas do próprio Buda, quando nós olhamos essas palavras do Buda, há uma tendência na sua visão, ou a direção da prática, ela primariamente enfatiza a mente e apenas a mente. E ela tem a mente como sendo primordial também. Por exemplo, há um texto chamado Os Versos do Dharma,
E de todas as escrituras budistas, essa é uma das mais antigas escrituras. E o seu conteúdo é considerado como um dos mais próximos das palavras do Buda, do próprio Buda, que o Buda disse durante a sua vida. É isso que muitos estudiosos têm dito. Então, se nós olhamos o início desses versos do Dharma, nós encontramos essas palavras. Todos os fenômenos, eles são mente por natureza. A mente é primordial e os precede. Aqueles que falam ou agem como uma mente puramente pura, colherão a felicidade que isso traz, e eles não serão encobertos por obscurecimentos. A mente, todos os fenômenos são mente por natureza. A mente é primária e os precede. E aqueles que falam ou agem em estado mental malévolo, colherão o sofrimento que isso traz. É como um carro que é puxado para trás. Então, o significado essencial do que eles estão dizendo é que a mente é a base de qualquer ato virtuoso ou ato não virtuoso. E que isso é a fundação para qualquer ato que nós façamos, quer seja ele bom ou ruim. E essa fundação, ela sempre é a mente. Então, devido às boas ou más motivações na mente, que nós temos na mente, então nós cometemos atos virtuosos ou atos não virtuosos. E então, devido a isso, nós temos experiências de prazer ou dor. E também há os versos de Sojong Prashada. E nesse texto dos versos de Sojong, que é um texto muito conhecido, ele dá um resumo do budismo no geral. É como uma introdução ao Buda Dharma. E essa é a frase que eles dizem, eu tenho certeza que vocês conhecem, porque nós sempre recitamos isso. Não cometa nenhum ato não virtuoso, haja com abundância de virtudes, domine completamente sua própria mente. Esse é o ensinamento dos Budas. Então, isso primariamente está dizendo que a prática do Buda Dharma é uma prática da mente. E está dizendo que a mente é o mais importante. Isso está muito claro. Então, quando nós olhamos para essas duas citações, dos versos do Dharma, ou os versos do Prashada, dos 7 Tathagatas, qualquer um desses dois que nós olhemos, o ponto crucial da prática do Buda Dharma é purificar as máculas e domar a mente. Então, quando nós estamos tentando entender a respeito da primazia da mente, nós estamos falando que é apenas a mente apenas. Então, há duas maneiras diferentes de entender isso. É importante para nós sabermos quais são essas duas maneiras. E que nós devemos pensar nas diferenças e distinguir esses dois pontos diferentes. Então, o que nós dizemos é que apenas a mente, que a mente apenas é importante, somente a mente importa, há duas compreensões diferentes. Uma é que, quer nós façamos um ato virtuoso, ou atos errôneos, ou experimentemos resultados de prazer, ou resultados dolorosos, tudo isso ocorre devido a vários estados mentais, vários estados da mente. E isso depende da nossa motivação, se nós temos uma motivação boa ou má, é isso que está dizendo. Por exemplo, quando nós pensamos, uma passagem do Sutra de Vimalarkiti que diz, por que as mentes estão afligidas, os mentes sencientes estão afligidos? Purificar as suas mentes irá purificar os seres sencientes. Então, essa é a primeira maneira de entender quando nós falamos sobre a primazia da mente. É quando as pessoas falam primariamente de ter virtudes e tomar as virtudes e não cometer atos errôneos. Então, isso fala também da primazia da mente. Isso é o que nós vamos adotar e o que nós vamos abandonar. Então, tomar virtude e abandonar atos errôneos. E isso depende primariamente da motivação da mente. Isso é algo muito direto.
dizendo que a mente é importante. Essa é uma visão. Mas essa explicação é um pouco diferente da visão da mente apenas, de que não há fenômenos que não são a mente. Não há fenômenos que estão fora da mente. Então, eu acho que essas situações são, primeiramente, essa primeira compreensão. Essa é a primeira forma de entender, é que se nós vamos adotar virtudes e abandonar outros errôneos, isso está relacionado com a primazia da mente. Essa é a primeira forma de compreender. Então, se nós estamos dizendo que a mente apenas, nós estamos falando sobre a primazia da mente, nós estamos falando sobre enfatizar a mente. Então, essas situações, elas estão enfatizando a mente. Mas se nós estamos se referindo à primazia da mente, é provavelmente melhor explicar dessa forma, dessa primeira forma. Agora, quando nós temos essa compreensão de que da primazia da mente, elas então se tornou cada vez mais abrangente. E no começo, a compreensão era apenas essa de adotar virtudes e abandonar atos errôneos. Mas, gradualmente, ela se tornou mais abrangente para explicar como que é que os fenômenos ocorrem e como que é que os fenômenos estão relacionados com a mente. Então, dessa forma, nós chegamos à segunda forma de compreender essa primazia da mente, que é a forma de descrever a maneira como que as aparências estão conectadas com a forma. Como que as aparências estão conectadas com a mente? Desculpa. E os fenômenos externos e a mente interna, elas estão completamente vinculados, indissociavelmente vinculados. Então, os fenômenos externos e a nossa própria mente que os percebem, eles parecem ser diferentes. Parecem ser separados. Mas, ao invés disso, eles são partes de um todo. Então, todas as aparências, todo o mundo externo, as montanhas, as casas, as pessoas e assim por diante, eles são apenas parte da mente, eles são apenas aparências que ocorrem na mente. Então, esse é o segundo entendimento. O segundo entendimento é que todos os fenômenos, eles são percepções mentais, ou eles são produzidos ou criados pela mente. E agora, no Sutra Avantasaka, há um capítulo ensinado em verso. E da mesma forma, no Sutra dos 10 níveis, há uma passagem, e ambos são citações muito importantes, porque os dois claramente, eles explicam essa segunda forma de compreensão de que todos os fenômenos, eles são a mente e que eles são criados pela mente. Então, no capítulo ensinado em verso, há essa citação que diz: uma das principais fontes e apoios para essa definição. Por exemplo, no Avantasaka Sutra diz: a mente é como um artista, a mente cria os aglomerados, e todos esses mundos que existem no universo são pintados pela mente. E no Sutra dos 10 níveis diz: esses 3 reinos são apenas a mente. Os Tathagatas descrevem os que são os 12 elos da originação interdependente, e ele diz que todos eles habitam em uma única mente. Então, o primeiro diz que nós temos realmente um artista muito habilidoso que cria diferentes imagens. E da mesma forma, a mente faz isso. A mente cria todas as diferentes manifestações que existem no mundo, com todas as suas diversas variedades e assim por diante.
elas são todas criadas pela mente, da mesma forma que um artista faz. Da mesma forma que um excelente artista cria pinturas e imagens. E o que é dito depois no Sutra dos 10 níveis é que todos os 3 reinos do desejo, reino da forma e reino sem forma, eles são criados pela mente. E que os 12 elos da interdependência também dependem da mente. Então, basicamente, essas duas citações, elas ensinam que nós e todos o que está no mundo, e tudo que está no mundo, não são nada mais do que criações da mente, eles surgem da mente, eles não transcendem a natureza da mente, eles não transcendem as características mentais. Então, eles definitivamente ensinam a mente apenas, então, eles ensinam a visão da mente apenas ou da consciência apenas. Então, por essa razão, muitos tratados posteriores da mente apenas frequentemente citam essas duas passagens do Avatamsaka Sutra e do Sutra dos 10 níveis, muitas vezes. Elas frequentemente usam essas duas passagens como seu suporte ou como sua base escriturística. E não há limite para dizer o quão forte foi a influência dessas duas passagens. Se nós fôssemos perguntar o quanto de influência teve essas duas passagens, não tem como dizer, elas realmente influenciaram muito no estabelecimento da visão mente apenas. Elas realmente tiveram uma influência muito grande para estabelecer a visão e desenvolver a literatura da escola mente apenas. Então, se nós pudermos manter essas duas citações na mente, então isso será muito benéfico para nós. E agora nós vamos ter 30 minutos de pausa. Como eu estava dizendo antes, as primeiras escrituras budistas, uma das escrituras que nós podemos considerar como sendo uma escritura original, são 100 versos do Dharma, e também o versos de Prachada dos Tathagatas, dos 7 Tathagatas. E eles falam a respeito de como apenas a mente é primordial, como a mente é importante. Nós podemos encontrar muitas palavras a respeito disso, e particularmente no Sutra Avantasaka, no Sutra dos 10 níveis, passagens que claramente dizem que todos os fenômenos são apenas a mente. E que eles surgem da mente. E não apenas isso, até mesmo aqueles que enfatizam a visão da vacuidade, há muitas passagens que estão relacionadas com a mente apenas. Por exemplo, quando nós falamos que todos os fenômenos eles são primeiramente vacuidade, nós usamos citações de Nagarjuna,
Porque não há nenhum Dharma que não seja interdependente, portanto, não há nenhum Dharma que não seja vacuidade. Isso está dizendo que porque as coisas são interdependentes, elas não têm natureza e, portanto, elas são vazias. Então, essa é uma prova indistinta de Nagarjuna. Mas nos Sutras Prajnaparamita, ainda é uma forma mais simples, nós podemos dizer. Há uma maneira de determinar que todos os fenômenos são vacuidade. E há uma outra maneira de como olhar para a vacuidade. Isso é explicado no Sutra Prajnaparamita de 8.000 versos. Nós dizemos a palavra ser senciente, mas nenhum ser senciente é observado. Isso é apenas um nome, um mero rótulo. Esse fenômeno que é nomeado, além de ser convencionalmente rotulado como um nome, o símbolo não surge e não cessa. Então, o que isso está dizendo é que todos os fenômenos não são mais do que as nossas próprias projeções mentais, as projeções da nossa própria mente. E não há nada a respeito deles que seja verdadeiramente existente que pode ser provado. É exatamente isso que está dizendo. Então, isso não está dizendo nada além do que a mente apenas. Está dizendo exatamente a posição da mente apenas. E não é apenas essa passagem. Há muitas passagens no Sutra Prajnaparamita, nos Sutras Prajnaparamita de 100.000 versos, que também estão relacionados com a mente apenas. Mas nós não teríamos tempo para ir em cada uma delas, para citar cada uma delas hoje. E aquele que estabeleceu, ou que organizou a visão da vacuidade foi Nagarjuna. Ele sistematizou a visão da vacuidade, mas até mesmo nas suas obras, os versos raiz do caminho do meio, ele estabelece principalmente a apresentação da mente apenas, principalmente a apresentação da vacuidade, e não diz nada em específico a respeito da mente apenas. Porém, em suas outras obras, há visões que estão relacionadas com a mente apenas. Por exemplo, o texto chamado Os 20 Versos do Mahayana e também os 60 Versos do Raciocínio, eles têm passagens que falam claramente a respeito da mente apenas. Então, o que é dito nos 20 versos é que tudo isso é apenas mente e eles subsistem como ilusões. E nós temos o texto sânscrito disso, e quando diz isso, que tudo isso é apenas mente, a palavra para isso é Chitta Matra. Então, Chita significa mente e Matra significa apenas. Então, realmente, eles usam o mesmo termo do que a escola Chitta Matra, a escola mente apenas. Isso está no texto em sânscrito. E nos 60 versos, há uma outra citação que tem relacionar isso. Eles estão baseados aos apegos do mundo. Dizendo que tudo é projetado pela mente, tudo é impermanente projetado pela mente. Então, basicamente, eles estão dizendo que tudo é projetado pela mente. Então, até mesmo esses textos que são considerados como escritos por Nagarjuna, como 60 versos, eles têm algumas passagens que estão ensinando a visão da mente apenas. E também há uma clara referência nos 20 versos do Mahayana, dizendo que tudo isso é apenas mente, usando o termo Chitta Matra no sânscrito.
Então, eu apresentei muitas evidências diferentes para vocês. Então, apenas para resumir tudo, até mesmo quando a escola mente apenas surgiu, a filosofia budista, ela estava se movendo cada vez mais na direção da mente apenas, na posição da mente apenas, na posição de que tudo era mente. No entanto, até mesmo antes da mente apenas surgir, havia uma tendência de ir a uma direção de dizer a consciência apenas ou mente apenas, e todos já estavam indo nessa direção. Porém, pegando apenas a tradição mais particular da mente apenas, por uma perspectiva, é uma posição budista. No entanto, nós podemos dizer que é até mesmo anterior à escola mente apenas. Quando nós pensamos em as primeiras tradições, ou da maneira como o caminho do meio se disseminou, pensando no budismo, no geral, a mente sempre é importante, a consciência sempre é importante. Então, a mente ela apenas continuou isso, e tomou isso como a sua posição fundamental, isso é como o pilar central da escola mente apenas. E, além disso, eles falaram a respeito da relação entre mente e consciência. E eles adicionaram essa separação, essa explicação separada. E apenas aí eles desenvolveram completamente a apresentação da mente apenas da mente. E isso foi posterior. Antes disso, não havia uma apresentação muito elaborada e bem produzida dessa apresentação da mente sendo central. Então, essa é a primeira condição da mente apenas. Agora, falando da segunda condição que levou ao surgimento da mente apenas. Então, a segunda são as condições que levam à afirmação da base de tudo. E tem uma outra coisa que eu ainda preciso dizer, é que na visão da mente apenas, nós não dizemos apenas que a mente é primordial, mas também nós falamos da consciência base, ou da consciência base de tudo. Então, uma apresentação muito importante, quando nós falamos da consciência base, isso é uma cognição muito sutil. É um nível muito sutil da mente. É como se é algo que está continuamente se movendo. É uma cognição bem sutil nos níveis profundos da mente. E quando nós olhamos para essa consciência base de forma superficial, uma posição básica do budismo, por exemplo, a ideia de não eu, ela parece contraditória a essa ideia de consciência base, a afirmação do não eu, porque eles parecem contraditórios mesmo. Então, quais são as razões para a afirmação ou para aceitar essa consciência base? Qual que é o ponto disso? É que na visão budista, nós falamos sobre os 3 selos ou 4 selos de visão. Algumas pessoas dizem que são 3, algumas dizem que são 4. Mas, em todo caso, um dos 4 selos é que todos os fenômenos são vacuidade. E são vazios, que significa anatma. Então, anatma é uma ideia fundamental, básica do budismo. Anatma, que significa não eu. Então, quando nós falamos de não eu,
o eu que nós estamos nos referindo é o eu que é primariamente afirmado e aceito pelos hindus, pelas escolas não budistas hindus, o Atman. É claro que há muitos níveis para descrever o eu, mas basicamente o que nós estamos dizendo é um eu autônomo e permanente. Nós estamos falando que o não eu é esse eu, não é esse eu que é autônomo, singular, individual, que as escolas não budistas se referem. É isso que está sendo refutado e negado. Não, então, não há um eu que seja autônomo e permanente. Então, quando nós falamos a respeito de não eu, nós estamos falando fundamentalmente a respeito de alguém, de algo permanente e singular. Então, nós dizemos que não há um eu dessa forma, um Atman, como é afirmado por essas outras tradições. Então, quando o Buda ensinou a visão do não eu, então ele estava fazendo uma importante refutação das tradições indianas, das religiões indianas. Mas também havia uma outra apresentação muito importante na visão indiana, que era o samsara, e o Buda aceitou essa visão do samsara. Então, de um lado, ele não aceitou o eu, o Atman, que os não budistas afirmavam, mas, por outro lado, o Buda explicou que o samsara, que os hindus afirmavam, isso realmente é dessa forma. Então, posteriormente, os seguidores do Buda, eles tinham uma certa dificuldade em explicar que o não eu e o samsara não eram contraditórios. Então, a questão aqui é que se não há um eu autônomo, não há um eu de fato, quem que é que transmigra no ciclo de renascimentos? Quem que é que fica transmigrando pelo samsara? Você não pode encontrar ninguém que transmigra pelo samsara, se não há um eu. Mas se não há um eu, quem que é que está indo dessa vida para a próxima vida? Então, por essa razão, nós podemos dizer que não há um eu, nós estamos dizendo que não há eu, mas que é samsara. Então, quem que é que está continuando? Quem que continua momento a momento? Isso é realmente difícil de identificar o que é, quem que é. Até mesmo na época do Buda, quando o Buda estava vivo, o Buda frequentemente era questionado a respeito disso. Muitas pessoas perguntavam, e a resposta que o Buda deu é que o karma continua sem interrupção. É apenas o karma. O contínuo do karma que nunca cessa. E o que isso significa é que toda a nossa atual situação, seja feliz ou triste, é resultado de um karma anterior. É o resultado do karma. E todas as nossas ações e a nossa conduta de hoje, elas determinam o que ocorrerá no futuro. Então, basicamente, as ações que nós fazemos, elas não têm um efeito somente nessa vida, elas têm um efeito na vida futura também, elas não irão cessar no futuro. No entanto, depois que o Buda ele passou para o Parinirvana, durante o período das escolas, havia os mestres Abhidharma, as pessoas que passavam primariamente o seu tempo examinando os tratados budistas. Eram esses mestres do Abhidharma. E eles tinham uma questão. E a questão que eles tinham era: se é o karma que continua sem cessar, então deve haver um local que está armazenando esse karma. E que para que o karma continue influenciando, para que as ações continuem influenciando.
Do contrário, o karma não pode continuar. Então, como que é que as impressões kármicas, elas continuam? Então, o que é que armazena essas impressões kármicas? Então, essa era a questão. Por exemplo, se nós temos um computador, e no computador nós temos muitos documentos diferentes, fotos e vídeos, e nós mantemos todos no computador. Então, no computador nós precisamos ter algo que armazena esses arquivos. E se não temos lugar para guardar, então não importa quantas coisas nós queremos ter, nós não vamos armazená-las. Senão você vai perder isso, eles não vão ficar armazenados no computador, se você não tiver onde armazenar. Você precisa ter um... Então, se você tiver um lugar para armazenar arquivos, então você pode ter vídeos, fotos, etc. E se nós não tivermos muito espaço de armazenamento, tivermos muitos documentos, então eles não vão caber nesse local. Então, se você tem um computador muito poderoso, que tem uma capacidade muito grande de armazenamento, e nós colocamos muitas fotos, documentos, então nós podemos colocar. E da mesma forma, de maneira semelhante, as ações dessa vida, sejam elas más ou ruins, assim como as impressões que são criadas a partir dessas ações, elas precisam ter um local de armazenamento. Para assim como quando nós formos para uma outra vida, essas ações e impressões, elas não são perdidas, elas nos seguem para uma próxima vida. Então, é necessário um local onde essas coisas, essas impressões e ações estão armazenadas. E é isso que os mestres de Abhidharma estavam questionando, que deveria haver uma base para todas as projeções do Sansara, ou para os fenômenos que coletam e armazenam karma, ou o resultado das ações. É isso que eles pensavam. E então, como eu mencionei ontem, cerca de 100 anos após a morte do Buda, houve essa desarmonia na Sangha, e ela se dividiu em dois grupos. Um deles era o Staviravada e o outro era o Mahasangika. E agora, dessas duas, aqui tinha uma forma mais Mahayana, é claro que não tinha Mahayana nessa época, mas podemos dizer que quando nós olhamos para elas agora, tinha uma delas que tinha uma forma um pouco mais parecida com Mahayana, que era a Mahasangika. Então, a Mahasangika, a escola Mahasangika, ela primariamente se interessou pelo tema da liberação. E a Staviravada, ela tinha mais interesse pelo samsara. E por causa disso, porque eles estavam mais interessados no samsara, eles pensavam que devia haver uma base ou um aspecto sutil do corpo ou da consciência como uma base, ou como uma base mal manifestada, ou um fenômeno não manifesto. Tinha que ter algo, eles pensavam dessa forma. Então, eles tinham essa ideia, e eles escreveram diversas apresentações diferentes a respeito dessa base. Como seria essa base do samsara? E cada uma das diferentes escolas, eles deram nomes diferentes a essa base. E quando nós olhamos para esses nomes, a Staviravada e Vajivadin, elas chamavam de a consciência discriminada. Os Mahashashikas, eles falavam que era o aglomerado que perdurava no samsara. E a Vatsiputria falavam que era algo que não era nem igual nem diferente dos skandhas ou aglomerados. E a escola Sutra, consciência sutil. E algumas chamavam também de mente primordial. Mas, basicamente, todo mundo estava dizendo que era uma base para o samsara. E cada uma dessas escolas diferentes estava fazendo a mesma afirmação, mas, basicamente, é a mesma coisa. Alguns falavam de um aspecto sutil da mente, ou algum tipo de aspecto da mente, ou algum aspecto sutil dos aglomerados, dos skandhas. E, então, eles davam diferentes nomes a partir disso.
Então, basicamente, os mestres do Abhidharma, eles falaram, deve ser algo que realmente pode carregar o karma. E o que é karma? Não é a cognição, e também não é a matéria, certo? Então, o karma é algo muito estranho. Nós não podemos dizer que o karma é a mente, nem que é algo material, não é uma forma, não é uma formação, não é nenhum nem outro. Então, se nós formos falar em termos modernos, em termos contemporâneos, nós podemos dizer que o karma é um tipo de energia. É como uma fonte de energia. Se nós pensarmos nos físicos, falando sobre luz, falando de luz como uma fonte de energia, mas também há os fótons, que são partículas. E esses fótons, e não é impróprio chamá-los de matéria, porque eles têm um tipo de matéria. Porque quando eles se movem, eles criam um movimento que pode ser chamado de matéria. E por causa da sua energia, ele é capaz de afetar as coisas externas. Mas se não tivesse algum tipo de energia material ou uma manifestação material, então não seria capaz de afetar as coisas materiais. Então, por um lado, nós podemos dizer que a luz é energia, mas quando nós olhamos na luz, também nós podemos dizer que elas têm fótons que são um tipo de matéria. Então, karma é similar a isso, similar à luz. Nós não podemos dizer categoricamente que é a mente, nem que categoricamente é matéria, mas porque o poder do karma pode afetar tanto o lado material quanto o lado cognitivo. E é por causa do karma que todas as aparências do samsara e nirvana ocorrem. Então, por essa razão, o karma ele é extremamente importante. Então, no intuito de poder explicar esse tópico corretamente, a apresentação que a mente apenas fez é que as 6 consciências grosseiras, então, e há outras consciências que são mais sutis que essas 6, que são 5 sentidos e a 6ª consciência mental. E essa deveria ser onde o karma está armazenado. É um local de armazenamento de karma. Então, se você tem uma consciência que armazena o karma, então é uma boa explicação para o que é o karma, como funciona o karma. Então, essa é a partir disso que surgiu a consciência base. E, posteriormente, eu explicarei mais em detalhe o que é a consciência base. Então, agora nós chegamos à terceira condição para o desenvolvimento da mente apenas, que é o desenvolvimento de novas afirmações a respeito da vacuidade. É basicamente uma nova forma de descrever a vacuidade que já era descrita nos Sutras Prajnaparamita. Então, muitas pessoas, quando nós falamos mente apenas, elas frequentemente pensam que apenas a mente existe. Por que elas dizem que a mente existe? Isso parece contradizer totalmente a visão da vacuidade ensinada nos Sutras Prajnaparamita. Isso parece ser completamente contraditório, o completo oposto. Então, as pessoas têm essa opinião. Mas essa opinião é completamente equivocada. A mente apenas ela preserva o tanto quanto ela pode a visão da vacuidade ensinada no Sutras Prajnaparamita. E além disso, devido à visão da vacuidade, as faltas, os erros de terem essa visão errônea a respeito da vacuidade. Então, para corrigir essas falhas e desenvolver uma nova lógica, uma nova apresentação para provar a vacuidade. E como que nós sabemos isso?
Quando nós olhamos para o Sutra, que são a fonte da mente apenas, isso basicamente é no Sutra Desvendando o Propósito, nós podemos entender esse ponto claramente. E agora, o caminho do meio Shenton também considera esse Sutra Desvendando o Propósito como sendo extremamente importante. Mas quando nós pensamos em termos de mente apenas, o Desvendando o Propósito é como o Sutra fundamental da mente apenas. E nesse Sutra, ele fala a respeito de como determinar os 3 giros da roda do Dharma e como nós descrevemos os 3 giros da roda do Dharma. Nós podemos claramente ver como que é que a mente apenas preserva e mantém a visão da vacuidade ensinada pelo caminho do meio. E a razão para isso é que quando nós falamos da primeira do Dharma ensinado pelo Buda, ele pode ser dividido em 3 níveis ou 3 períodos. E eles são diferentes devido aos diferentes tipos de discípulos. Então, eles são descritos de diversas formas. Algumas pessoas falam em termos de período, que primeiro ele ensinou a primeira roda, que depois ele ensinou a segunda roda, e terceiro, depois ele ensinou a terceira roda, e dá 3 rodas do Dharma em termos de cronológicos, que foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Isso é o que algumas pessoas dizem. Agora, outras pessoas dizem que não é em termos de data, não são em termos cronológicos, não está certo quando que o Buda ensinou cada uma dos giros da roda do Dharma. Alguns dizem que o segundo giro da roda do Dharma foi ensinado antes da primeira roda do Dharma. Então, o sentido tem que ser... Então, a roda, ela é determinada conforme o sentido do sutra. Então, o primeiro giro da roda do Dharma, eles são ensinamentos a respeito das 4 nobres verdades que foram ensinados para os discípulos ouvintes e pratyekabuddhas. E o segundo giro da roda do Dharma foi ensinado para os discípulos Mahayana. E o que é que ele ensina? É um ensinamento implícito. Há um discípulo de Xuanzang, e o que ele explica é que na segunda giro da roda do Dharma, ele ensina a vacuidade implicitamente. E que no terceiro giro da roda do Dharma, a vacuidade é ensinada de forma explícita. Então, essa é a maneira como ele descreve. E isso é um pouco diferente da maneira como nós explicamos na tradição tibetana. Mas, de qualquer forma, no segundo giro da roda do Dharma, o Buda ensinou para os discípulos Mahayana, e ele ensinou sobre a vacuidade, que todos os fenômenos, eles não têm essência, não são nascidos, eles são incessantes, primordialmente em um estado de paz e naturalmente no estado de nirvana. E o que quer dizer isso? No terceiro giro da roda do Dharma, ele foi direcionado para todos os discípulos de todos os veículos. E ele ensina a mesma coisa que o segundo, que todos os fenômenos são sem essência, são não nascidos, incessantes, primordialmente no estado de paz e naturalmente no estado de nirvana. Também é isso que ele está dizendo no terceiro giro da roda do Dharma. Mas ele ensina isso de forma explícita, ele ensina a vacuidade de forma explícita. Então, no primeiro e segundo giro, ele não ensinaria o significado definitivo, e no terceiro ele ensina o significado definitivo. E no terceiro que ele fala a respeito da vacuidade, também a apresentação das 3 naturezas e as 3 ausências de naturezas. Ele é ensinado somente na terceira giro da roda do Dharma. Então, é basicamente a mesma coisa. Todas as coisas, elas também são, todos os fenômenos são sem essência, não nascidos, incessantes e naturalmente no estado de nirvana. Ambos ensinam a mesma coisa. Mas o que é dito na tradição chinesa é que o ensinamento é o mesmo, está ensinando vacuidade, mas que no segundo giro da roda do Dharma é ensinado de uma forma implícita.
E somente na terceira é que é ensinado de uma forma explícita. E por causa da diferença no estilo de ensinamento, há uma diferença na apresentação dos dois, mas o que está sendo ensinado é a mesma coisa. Então, dessa forma, a essência, a visão do segundo giro da roda do Dharma e do terceiro giro da roda do Dharma, os ensinamentos implícitos e explícitos, eles são o mesmo. Eles vão ao mesmo ponto, eles chegam à mesma compreensão. E os eruditos que dizem isso, eles estão dizendo que a diferença entre os dois, eles dizem que a diferença que é ensinada, que a única diferença é que um é ensinado implícito, de forma implícita, e um de forma explícita. Mas, em todo caso, o Sutra Desvendando o Propósito é um texto da mente apenas. É como se fosse o primeiro texto, a primeira fonte para a mente apenas. É esse Sutra Desvendando o Propósito. E o que ele ensina, como mencionei antes, é que os fenômenos são sem essência, não nascidos incessantes. E isso é ensinado exatamente da mesma forma, no segunda e terceira roda. Mas porque o ensinamento é o mesmo, a visão da mente apenas é uma visão que também preserva, mantém e sustenta a visão da vacuidade. Ela ensina de uma forma diferente, mas ela afirma a vacuidade. Isso é claramente ensinado. Então, o que nós queremos dizer com implícito ou explícito? O ensinamento explícito ou implícito? Eu falei sobre isso com mais detalhes posteriormente. Mas no segundo giro da roda do Dharma, ele é ensinado de forma implícita porque realmente não prova qual que é a natureza. Ele apenas refuta as afirmações a respeito da existência. Então, portanto, nós dizemos que é implícito. Mas quando a terceira roda do Dharma fala diretamente a respeito da vacuidade, ela, na verdade, explica explicitamente maneiras de provar isso. Mas eu falarei sobre isso em detalhe num outro momento. Então, por isso, para os yogacharis, eles consideram a apresentação das três características ou três naturezas e a ausência de três naturezas extremamente importante. Então, eles consideram também a consciência base extremamente importante, da mesma forma eles consideram a apresentação das três características e três ausências de naturezas também como muito importantes, essencial para a apresentação da consciência base. Então, a apresentação das três características e três faltas de essência é primariamente um jeito diferente de explicar a visão da vacuidade que é ensinada nos Sutras Prajnaparamita. Então, como nós sabemos isso? Então, depois eu irei dar algumas citações de diferentes tratados. Então, se nós olharmos as citações de sutras, nós podemos entender isso claramente. Então, primeiro no Sutra Prajnaparamita diz, Shariputra, quando o Bodhisattva Mahasattva está praticando o Prajna transcendente, o Bodhisattva não percebe, não tem fixação. É uma passagem muito, muito longa, na verdade. E é nessa longa passagem, há um comentário sobre o Mahasangraha por Vasubandhu, e também há um comentário sobre o Mahasangra em Asvabhava, e também no compêndio de Asangra sobre o Abhidharma, eles descrevem em duas sessões. Eles pegam essas longas sessões e dividem em 10 sessões diferentes. E quando elas explicam isso em diferentes sessões, eles explicam em termos de 3 características ou 3 naturezas. E da mesma forma, há um comentário
nos 400 versos de Dharmarakshita, que é preservado no chinês, mas nós não temos isso traduzido para o tibetano. E isso também fala de uma passagem do Sutra Prajnaparamita que diz: por que, venerável Shariputra, a forma é vazia de natureza, aquilo que é vazio de natureza não surge e não perece. Aquilo que não surge e não perece, não há nada mais que parecer. Sentimento, sensação, concepção, formação e consciência são vazios de natureza. Então, isso também explica o tratado da mente apenas em termos de 3 características. E também, da mesma forma, também há um comentário a respeito de diferenciar o meio dos extremos do mestre Stiramati, diferenciando o meio dos extremos, que é aceito como um texto da mente apenas. E na escola Shenton. E também é ensinado nos textos do Caminho do Meio. E há esse comentário do mestre Stiramati que diz: a fim de perceber inconfundivelmente as profundezas naturais dos caminhos de Prajna, da Prajna transcendente, você deve depender das 3 essências. E a razão para ensinar as 3 essências, ou 3 características, ou 3 naturezas, é para realizar que a intenção dos Sutras Prajnaparamita é a realização da vacuidade. Então, isso tem o intuito de dar um significado da vacuidade ensinada no Sutras Prajnaparamita. É assim que surgiu essa apresentação das 3 características. E da mesma forma também há um comentário de Asanga no texto Cortador Vajra. Isso também vem do chinês. Eu acho que tem provavelmente algo no tibetano, também foi traduzido para o tibetano. Mas de qualquer forma, há um comentário nesse Cortador Vajra Sutra do Asanga. E isso basicamente está explicando as 3 características da passagem e diz: Shubhuti, é assim, qualquer ser que não tenha medo, que não fique apavorado, que não se assuste com essa explicação desse sutra, tem o maior maravilhamento. Então, a Sangha explica isso em termos das 3 características também. E da mesma forma, os mais importantes mestres Yogacara, como a Sangha, Vasubandhu, Asvabhava, Stiramati e Dharmarakshita, esses são os mestres mais importantes de Yogacara. E por causa dessa apresentação das 3 características, das 3 ausências de características, eles chegaram ao significado do Sutras Prajnaparamita. E eles não fizeram isso apenas uma vez, eles explicam isso de forma muito clara diversas vezes. E a razão para essa apresentação das 3 naturezas, das 3 ausências de essência, é uma forma lógica de apresentar novamente o significado que há nos Sutras Prajnaparamita. Então, dessa forma, a mente apenas, em termos do seu significado, e a visão que ela preserva a visão da vacuidade, mas a maneira como ela apresenta a vacuidade é um pouco diferente da maneira que o Caminho do Meio explica. A maneira de apresentar, a maneira de explicar é um pouco diferente, mas, na verdade, ambos estão afirmando a mesma coisa, eles estão afirmando a vacuidade. Isso é algo muito importante para que nós possamos entender. E eu acredito que isso é o suficiente para hoje. Ainda temos algum tempo, mas eu acho que é o suficiente.
다리 딱 군쉐 차기행 군쉐들의 소토야 말이야. 이미냐다 군쉐 파마체제. Mixei 체제. Então, nós não tivemos a oportunidade de ter um Goncho mesmo, mas nós estamos tendo um Goncho especial para os diferentes Chedras. E todos os Chedras estão fazendo isso juntos. E nesse mesmo momento, durante o Kagyu Goncho, é importante que todos tenham interesse nisso. E, na verdade, quando nós tivemos o Arya Kshema, uma sequência de ensinamentos e textos que estavam sendo recitados para o Goncho, e nós também passei para o Shedra Surman para organizar isso, e passei como um formulário para nós recitarmos as preces. E nós precisamos determinar o que nós vamos recitar. Do contrário, toda vez que nós tivermos um ensinamento, nós temos de encontrar uma forma diferente de recitar isso. Então, isso não é muito bom. Então, eu acredito que a forma como nós recitamos os textos, os textos que nós recitamos no Goncho, eles precisam ser decididos previamente e publicarmos isso. Mas a maneira como nós decidimos, nós precisamos decidir como recitar, e nós fizemos isso para outros ensinamentos de inverno. E eu vou depois apresentar isso para vocês novamente. Então, futuramente, se nós pudermos continuar a seguir essa maneira de recitarmos juntos, então no futuro nós iremos nos reunir e recitar juntos e tudo vai sair bem, tudo vai correr bem. Mas em todo caso, até mesmo há coisas pequenas que nós não deveríamos considerar tão importantes. Então, nós devemos considerar importantes, porque se os aspectos pequenos forem bem, as grandes coisas vão ir bem. Se nós não prestarmos atenção nesses pequenos detalhes, então as coisas grandes também vão ir mal. Nós não seremos capazes de manter essas coisas maiores indo bem. Então, isso é apenas algo que eu gostaria que todos vocês mantivessem em mente. E agora nós vamos recitar as preces finais. As preces de dedicação. Soy
Shasha